A história da EJA e sua relação com os movimentos sociais. CDP-EJA e ECD Cochicho número 1. Olá, terceira série do curso normal. Estamos em CDP-EJA e vamos iniciar a história da EJA e sua relação com os movimentos sociais. Estudar a história da EJA é estudar a história da educação brasileira, é estudar a história também do Brasil. Na verdade, nós vamos ver que a história da educação desses jovens e adultos, ela vem desde a colonização do Brasil. Então, vamos ver alguns fatos importantes desde a colonização. No período colonial, nós podemos perceber que a educação no Brasil tinha um cunho específico direcionado às crianças, mas indígenas adultos foram também submetidos a uma intensa ação cultural e educacional pela Companhia Missionária de Jesus, que tinha a função básica de catequizar e alfabetizar na língua portuguesa. A Companhia Missionária de Jesus sai do país em 1759 e a educação de adultos entra em colapso e fica sob a responsabilidade do Império a organização e emprego da educação. A identidade da educação brasileira foi sendo marcada pelo elitismo, que restringia a educação às classes mais abastadas. Filhos dos colonizadores portugueses, brancos e masculinos. Claro, excluindo-se, assim, as populações negras e indígenas. É importante lembrar que, a partir da Constituição Imperial de 1824, se procurou, sim, dar um significado mais amplo para a educação, garantindo a todos os cidadãos a instrução primária, mas, na verdade, a lei ficou só no papel. Havia uma grande discussão em todo o Império de como inserir as chamadas camadas inferiores nesses processos de formação formal. E a partir do Ato Constitucional de 1834, ficou sob a responsabilidade das províncias a instrução primária e secundária. Mas nós vimos no bimestre anterior como essa educação era carregada de um princípio missionário e caridoso. O jovem e o adulto eram vistos como pessoas perigosas, degeneradas, né? Era preciso iluminar as mentes que viviam nas trevas da ignorância para que houvesse o progresso na sociedade brasileira. Nos últimos anos do Império, o Brasil passou por várias transformações históricas, sociais, culturais, que transformaram toda a sociedade brasileira. E, claro, também a educação. A República trouxe novos ares de democracia. A educação era vista como o caminho para o progresso. Mas quais foram essas transformações históricas do final do Império? A expansão da lavoura cafeeira, instalações portuárias, ferrovias, melhoramentos urbanos, a abolição dos escravos, o trabalho assalariado, a extinção dos títulos de nobreza. Com o início do século XX, houve uma grande mobilização social que pretendia exterminar este mal, o analfabetismo, e começou-se assim a culpar as pessoas analfabetas da situação de subdesenvolvimento do Brasil. Em 1915, foi criada a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, que pretendia lutar contra a ignorância para estabilizar a grandeza das instituições republicanas. Porém, em 1920, 75% da população brasileira era analfabeta. Na década de 30, a burguesia industrial se torna uma peça fundamental do crescimento econômico e da colocação do país no cenário do capitalismo mundial. E essa urbanização precisava de uma mão de obra qualificada. E para isso era preciso diminuir o analfabetismo.
E os primeiros documentos oficiais de atenção à EJA eram uma resposta às necessidades do capital, a mão de obra minimamente qualificada e a diminuição do vergonhoso índice de analfabetos. E segundo muitos autores, essa industrialização ela não trouxe um projeto democrático de melhoria das condições de vida, de investimento e transformação social para todos. A industrialização foi imposta, na verdade, e a educação estava harmonizada com esse projeto. E finalmente chegamos na importante década para a EJA. É a partir dos anos de 1940 que começam a ser implementadas ações mais abrangentes no campo da EJA.